Quantos convites, não? Quantas oportunidades de trabalho, quantos momentos de reflexão nós já tivemos até agora. Vou compartilhar um slide aqui conosco, porque agora nós vamos refletir sobre esse perfil do trabalhador. Quem é o trabalhador voluntário do Sem Fronteiras? Então, é refletir sobre as nossas próprias virtudes, a nossa própria conduta, sobre o nosso próprio perfil. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre nós mesmos. Olha que bacana. E aí, eu trouxe essa imagem e essa fala de Jesus que está em Mateus 12:25, onde ele vai dizer para nós: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína. E nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesmo poderá subsistir. Muito profundo essa fala, e ela tem tudo a ver com o nosso trabalho. Ela tem tudo a ver com o que o Carlos falou no início sobre o Consolador Prometido, a importância do centro espírita, que a Carol trouxe agora, e o nosso papel enquanto trabalhadores nesse centro espírita. Precisamos pensar, gostaria que pensassem e imaginassem agora o feixe de varas, a imagem do feixe de varas. Porque unidos, trabalhando em conjunto, com o mesmo ideal, entendendo todo esse conceito que o Carlos trouxe, conscientes de que a doutrina espírita é o consolador prometido, conscientes do nosso papel e da nossa responsabilidade enquanto trabalhadores, nesse momento de regeneração, nesse amanhecer de uma nova era, nós vamos trabalhar muito mais fortes, mais conscientes e podendo fortalecer uns aos outros. Faz sentido? Então, amigos, nesse sentido, o evangelho precisa ser o nosso instrumento de união. Ele é o nosso instrumento. Trouxe a imagem de Oswaldo Mello, não sei se eu vou conseguir mostrar o livro aqui. Opa, ele apareceu. O livro é Epístola aos Espíritas, apareceu. Oswaldo Mello, trabalhador, foi um trabalhador incansável em Santa Catarina do movimento espírita. Ele escreveu essas epístolas a nós, espíritas, nos ressaltando o dever e a responsabilidade do trabalho. Ele coloca: uni-vos para que não venha a ruir o vosso trabalho. Compenetrai-vos de missão que tendes. Ligai-vos estreitamente uns aos outros. Amai-vos, vivendo em harmonia, para que possa crescer a vossa fé. Então, o que ele está trazendo aqui é o que foi dito até agora, de certa forma, porque se não formos um feixe de varas, trabalhando unidos e unificados num só ideal, que é o trabalho do Cristo, estamos trabalhando para o Cristo, compenetrados na missão que temos enquanto ceareiros, servidores de Jesus, e estreitamente ligados uns aos outros. O que quer dizer isso? Nos preocuparmos uns com os outros. A Carol acabou de trazer, não é? Nos preocuparmos uns com os outros, nos aproximarmos uns dos outros. Isso faz parte do perfil do trabalhador. Essa ideia de fraternidade, de família universal que somos. Termos em mente a preocupação uns com os outros, amarmos, nós vamos aprendendo praticando. Como é que se aprende a amar? Amando, ainda não sabemos, não temos noção como é que é esse amor que o Cristo tem por nós, mas nós aprendemos amando. Então, este é o convite: trabalharmos em união, estreitando os nossos laços, conscientes do dever e da responsabilidade que temos. Daqui a pouco vamos ver uma mensagem de Bezerra de Menezes nos recordando que esse compromisso é muito antes de reencarnar, amando, vivendo em harmonia para que possa crescer a nossa própria fé. Então, quando o Carlos trouxe lá no início que nós estamos num momento de confusão da sociedade, que estava previsto isso, qual é o nosso papel enquanto trabalhador espírita, enquanto espírita cristão?
dentro disso que Oswaldo Mello nos traz, dentro desse perfil e convite a ser um trabalhador espírita, em conjunto, dentro de um centro espírita. Não é muito diferente do nosso compromisso e dever no centro espírita físico que cada um já trabalha. É o mesmo. Mas aqui nós estamos sendo convidados, na tarde de hoje, a relembrar a responsabilidade que nos cabe. E olhando para nós mesmos, nas nossas características, nas nossas personalidades, no nosso perfil, na nossa conduta, o que que precisa dar uma ajustada, o que que precisa ainda ampliar, conscientes que nós só aprendemos fazendo. Por isso que o convite da tarde de hoje para ser trabalhador do Centro Espírita Sem Fronteira. No livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 29, vai trazer para nós esses grupos, grupos de trabalhadores, correspondentes entre si, visitando-se, permutando observações, podem desde já, formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Olha que profunda essa fala. Vou repetir, né? Não tem como não repetir, mas é Kardec. É Kardec. Lá no início o Carlos falou ainda, vocês leram Kardec? Está em Kardec, não é nenhuma novidade, eu estou repetindo de certa forma o que ele havia dito antes, né? E eu nem mostrei o slide para ele, mas a gente tinha preparado já pensando nisso. O que a gente está trazendo hoje, amigos, é Kardec, é doutrina espírita, não tem novidade, mas é aquilo que a gente precisa relembrar. Nós não podemos perder de vista enquanto trabalhador espírita, para que a gente possa, unidos como um feixe de vara, fortalecidos nesse mesmo ideal. Tudo bem? Fazendo sentido? Tranquilo até aqui? E esse sentimento de fraternidade a gente desenvolve compreendendo enquanto família universal que somos. Bezerra de Menezes vai nos trazer esse convite à luta, já que estamos nesse tempo de luta. Lá no Reformador de 2004, ele vai nos relembrar, mas lembrai-vos, ser espírita é a honra que deveis disputar, porque o espiritismo, com o qual tendes uma dívida assumida antes do berço, é o único farol nesta noite escura para guiar os nautas da nova era. Essa mensagem ela é muito significativa para nós, ela traz a nova era lá da Gênese, essa nova era que está aí, para fazer aquilo que nós deixamos de fazer. Ela traz o nosso compromisso assumido muito antes de reencarnar, porque há um planejamento para aqui estarmos, nós não viemos ao acaso, não estamos na família que estamos, nem estamos sendo convidados a trabalhar na doutrina espírita por acaso. Já dizia André Luiz, lá no início de Nosso Lar, não é? Está lá no prefácio que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, falando com as minhas palavras, que está lá no prefácio de Nosso Lar. Então, se nós estamos na tarde de hoje, domingo, ouvindo isso, que não é a primeira vez que estamos ouvindo, mas sendo relembrados da mensagem de Kardec, da mensagem da espiritualidade, dos espíritos amigos, é porque esse convite é para nós, é para aqueles que aqui estão. E que possamos estar atento a mais este convite, amigos, porque os convites de Jesus foram feitos a todos, e ele é constante. No dia de hoje, com certeza, vários convites apareceram aí onde vocês estão. Talvez não estivéssemos tão atentos, né, tão antenados para captar o convite. Mas nesse momento, nós estamos reforçando. Esse convite é para nós, para que possamos nos ajustar, trabalhando, agindo. A leitura inicial que a Eva, em sintonia com a espiritualidade, nos trouxe para não permitir que nada nos impeça de servir, nada.
nem que seja questões físicas, doença, a Eva leu lá no início para nós, nada, que não busquemos justificativa para não agir, para não praticar. Nós precisamos praticar, precisamos servir, muito mais do que falar e agir. Por isso que o convite para ser um trabalhador, um ceareiro da doutrina, um trabalhador do Centro Espírita Sem Fronteiras, é muito importante nesse momento para o nosso coração, para nós que estamos aqui ouvindo isso e relembrando essa mensagem de Bezerra de Menezes. Porque o Evangelho, a doutrina, é o nosso único farol nesta noite escura. Jesus está no leme, há um governador do orbe. Nós precisamos confiar. Diante disso que já fomos trazendo, assim, essas falas, nós podemos olhar para nós mesmos e já vendo o nosso perfil de resistência, muitas vezes alguns convites, ou talvez de humildade, porque já entendo e já tento, mesmo não dando conta, mas já tento. E cada um vai olhar para si nessas virtudes que estão sendo convidados nesse momento. E eu lembrei da lição 79 do Pão Nosso, que vai falar sobre o mas e o discípulo. E aí essa lição, ela é muito linda, fica o convite para lerem depois. Está no Pão Nosso, o mas e o discípulo. Há aquele discípulo que fala assim, falando com as minhas palavras, tá? Eu não dou conta, mas eu sei que Jesus está comigo, então eu vou. Eu sei que eu tenho um amparo, que eu vou ter ajuda, porque eu estou de boa vontade, eu estou me esforçando, então eu vou ter ajuda. E tem aquele, eu entendo que Jesus é o governador do orbe, que ele é guia e modelo, mas eu não dou conta e não vou, me paraliso. E ali fico parado. Então eu sei tudo isso, mas eu fico paralisado. Então nós estamos sendo convidados, amigos, não importa o mais que você tem aí, né? Não importa a justificativa que você está dando nesse momento ou tem dado, mas confiantes em Jesus, com boa vontade e querendo, o amparo vem. E unidos nesse feixe de varas que estamos sendo convidados, um auxilia o outro, um ampara o outro. Eu não estou conseguindo hoje, Carlos, me ajuda? Carol, me ajuda? A humildade que o trabalhador precisa ter para pedir ajuda, para dizer que não dá conta. Mas não é desistir, eu não dou conta nesse momento. Nesse momento eu não dou, mas consciente de que o amparo está com ele. Isso é muito importante. Olhando essa imagem, o que que essa imagem diz para vocês? Coloquem lá no chat o que que essa imagem fala para vocês neste momento. O espírita sabe que o objetivo da vida é o aperfeiçoamento espiritual. Isso está lá em André Luiz, no Ideal Espírita. Assim, administra, não para ostentar-se nas galerias do poder, sem aderir à responsabilidade que lhe pesa nos ombros. Dirige obedecendo. Isso é Emmanuel falando para nós, lá em Opinião Espírita. E entende, através do estudo e da observação, o significado de cada acontecimento, o objetivo de cada instituição e o valor de cada pessoa, à luz do Evangelho vivo, prevenindo o erro e exalando a verdade hoje e sempre. André Luiz também que fala isso. Ah lá, o Carlos mostrando o livro para nós, a fonte Ideal Espírita. Muito bom. Obrigada, Carlos. E opinião espírita ali, o pequenininho eu não enxergo, Carlos, nem de óculos. O pequenininho também é o ideal espírita. Olha que São lindo, edições diferentes. Essa que aqui legal, foi a minha tia que deu para o meu pai, e meu pai passou para mim. Olha o tamanhozinho do livrinho, ó. que Literalmente de bolso. legal.
Quanto amor nesse livro. Nossa, muito bom. Obrigada, Carlos. Então, olha que mensagem para nós, nos chamando à responsabilidade, a seguir obedecendo. Então, a humildade de entender que há algo maior que nós, que nos coordena, que nos guia e que nos ampara, se assim aceitarmos e quisermos, sem nos paralisarmos, seguindo, aprendendo. O pessoal colocou ali no chat o que significa a imagem, e é muito significativo, nos lembra, alguns vão dizer que de cara lembra o Evangelho Redivivo, né? Nos traz essa ideia de Evangelho Redivivo, de união, e é muito importante, porque é o Evangelho a nossa bússola, ele precisa ser o nosso leme. Caminhando mais um pouquinho, olhando para nós. Bezerra vai nos dizer nessa mensagem de estímulo e fé: vós haveis solicitado permissão divina para renascer, semeando esperança e luz. Vós rogastes a permissão de reencarnar para oferecer à humanidade os requisitos para um mundo melhor. E o mundo espiritual vos tem atendido até o vosso momento de servir. Linda, né? Então, quanto amparo nós temos recebido até aqui. Nós não conseguimos mensurar o amparo que nós recebemos, a proteção. Então, é chegado, amigos, o momento de servirmos, de agirmos, de tomar um posicionamento, não mais assistir e observar. Porque onde quer que nós estamos, espíritas, cristãos que somos, as pessoas nos olham e nós somos modelo e exemplo para muitos. Então, qual tem sido a nossa conduta, o nosso agir? Isso mostra o nosso perfil. Então, não cabia eu detalhar aqui várias características que é importante ter, porque muitas delas nós ainda não alcançamos. As características do homem de bem, nós estamos todos a caminho. Mas é importante que a gente reconheça que nós precisamos caminhar juntos para conquistá-las. Que nós temos esse compromisso muito antes de aqui estarmos. Que houve um planejamento. Nós não podemos duvidar disso. E aí aqui eu gostaria de fazer uma pergunta, não precisa responder, mas para cada um pensar, né? Cada um relembrar, com certeza já foram questionados sobre isso. Qual é o meu dever espiritual? Nesse planejamento, cada um tem um dever espiritual. Qual é o meu? Eu estou conseguindo cumpri-lo? Estamos sendo convidados neste momento a servir, a dar de nós o melhor que temos e aprender um pouco mais. Um dos requisitos para ser trabalhador do Sem Fronteiras é estar estudando, é aderir ao trabalho no Sem Fronteiras. A Carol trouxe várias oportunidades de trabalho, vários núcleos que nós temos. Temos vários grupos de estudo, no qual nós podemos, juntos, estudando em conjunto, aprendendo, trocando ideias, nos questionando. Ninguém sabe mais que o outro, nós vamos aprendendo juntos. A gente lê e estuda e caminha juntos, formando de fato esse feixe.
Olha a oportunidade de ir cumprindo o seu dever espiritual. Trabalhador espírita é um necessitado das bênçãos de Deus, como os demais irmãos em humanidade. Sendo assim, deve esforçar-se para seguir o exemplo de Jesus, doando-se incondicionalmente ao bem do próximo. Então, essa imagem fala muito que esse trabalho, esse convite, principalmente, não é meu, não é do Carlos, não é da Carol, não é do Sem Fronteiras, é um convite de Jesus. É para ele o trabalho, não é para nós. Kardec deixou escrito isso através da fala do próprio Jesus, finalizando a nossa fala. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 5, Obreiros do Senhor. Aproxime-se o tempo em que cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores. Vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Olha de quem é o convite? O Espírito de verdade nos convidando, a todos nós. E é com muito carinho que todos nós compartilhamos esse convite, né, que começou na leitura da Eva, para que a gente nunca desfaleça, que nada nos impeça de servir, de trabalhar, de se doar, dando o melhor de nós, o pouquinho que pudermos, mas doar. Vou trazer um convite para vocês, antes de passar para a nossa roda de conversa, passar para o Carlos abrir a nossa pequena roda de conversa, que é só um gostinho hoje, semana que vem que nós vamos ter tempo. Mas vocês já ouviram falar no potinho das virtudes? Não sei se ele vai aparecer aqui. Opa, já ouviram falar dos potinhos das virtudes? A Selva já conheceu? Já? Então, às vezes a gente fica pensando, mas eu não tenho ainda. Ó, aqui tem vários papeizinhos. Não tenho características, não tenho muitas qualidades para ser trabalhador, a obra é grande. O convite é pegarem lá as características do homem de bem. Pode pegar no Evangelho, pode pegar na 918 do Livro dos Espíritos. Copia as frases, os trechinhos, as virtudes e coloca num potinho. E aí, todo dia, você tira uma mensagem do potinho. E aí, naquele dia, você vai se esforçar, de verdade, se esforçar para cumprir aquele papelzinho que você tirou de uma das características do homem de bem. Vamos conseguir? Não sei, mas a gente precisa tentar. E a gente precisa agora. Não há mais tempo para a gente ficar esperando. Então, fica o convite. É muito gostoso fazer com criança, eles ficam muito faceiros. O que que eu vou fazer hoje? O que que eu vou tentar hoje? E a criança interna que nós temos, o idoso, né, Carol? Eu já estou mais para lá do que para criança, mas é muito bom, é muito bom. É desafiador, mas é muito bom. Fiquei muito feliz em ver o Giovanni aqui, uma juventude participando. Fica o convite, amigos.